Olá pessoal, na aula de hoje vamos tratar do tema planos. O que a gente precisa para definir um plano e quais são as principais equações que a gente tem para os planos. Então vejam, para poder definir um plano, a gente precisa essencialmente de duas informações. Eu preciso de um ponto que vai me dizer por onde esse plano passa, e eu preciso de um vetor que vai me dizer qual é a inclinação desse plano dentro do espaço R3. Então, bastam estas duas informações e a gente já tem um plano bem definido. Estas duas informações, o vetor e o ponto, podem ser obtidas de algumas outras formas diferentes. Por exemplo, 3 pontos também definem um plano. Por que 3 pontos definem um plano? Porque com estes 3 pontos eu posso calcular 2 vetores. Por exemplo, se eu tivesse os pontos A, B e C, eu posso calcular o vetor AB, calcular o vetor AC, e a partir desses 2 vetores eu calculo o produto vetorial deles. Com isso eu tenho um vetor que vai estar aqui assim, ó, que seria normal a esses 2 outros vetores e, portanto, um vetor normal ao plano. E o ponto que eu preciso, o P0, pode ser qualquer um desses 3 pontos que foram dados. Uma outra maneira de calcular um plano é se eu tiver 2 retas paralelas não coincidentes. Se elas forem não coincidentes, eu posso ter uma situação como essa, e a partir dessas 2 retas, eu consigo as informações que eu preciso da seguinte forma. Cada uma dessas retas tem um vetor diretor, que na verdade são paralelos. Eu posso escolher um ponto de uma reta e um ponto da outra reta, e com isso calcular um outro vetor, que eu vou chamar aqui de AB. E com isso, o meu vetor normal vai ser o produto vetorial de um desses 2 vetores. Aqui eu escolhi o V1, mas poderia ser o V2, com esse outro vetor AB. Ao fazer o produto vetorial de AB com V1, eu estou fazendo o produto nessa direção, eu teria um vetor normal aqui, assim, que é obviamente normal ao plano. E o ponto P0 pode ser qualquer um desses 2 pontos que eu peguei nas 2 retas. Com isso eu tenho de novo um ponto e um vetor, e portanto tenho a equação do plano. Vamos ver no próximo slide como é que ficam essas equações. Que equações são essas e como é que a gente obtém? Bom, a primeira das formas de equação do plano é a equação geral desse plano. Como é que a gente faz para achar uma equação geral do plano? A gente faz da seguinte forma. Imagine que a gente tem aqui, né, o vetor normal ao plano, que é a informação que a gente precisa para poder ter o plano, e o P0, que é o ponto por onde esse plano passa. A partir dessas 2 informações, eu vou chamar de P um ponto qualquer desse plano. Então, esse ponto P, por ser um ponto qualquer do plano, ele vai ter coordenadas x, y e z. O ponto P0, por ser um ponto específico, a gente sempre diz, né, que o ponto P0 tem coordenadas x0, y0 e z0. Consequentemente, esse vetor aqui, que é o vetor P0P, ele vai ser P menos P0. Ou seja, as suas coordenadas vão ficar sendo x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Essas são as coordenadas desse vetor. E observe que, pelo fato desse ponto aqui ser um ponto qualquer do plano, esse vetor liga P0 a qualquer ponto do plano. Agora, o que a gente precisa fazer? Olhar para essa equação aqui. Ó. Se esse vetor está no plano, então ele é ortogonal ao vetor n, que é o vetor normal ao plano. Portanto, o produto escalar desses 2 vetores tem que ser 0,
que é uma propriedade do produto escalar. Então, se o vetor normal tem coordenadas A, B e C, e o vetor P0P tem essas coordenadas aqui, então, ao calcular o produto escalar desses dois vetores, a gente vai ter x menos x0, que multiplica A, y menos y0, que multiplica o B, e z menos z0, que multiplica C. Ao fazer essa conta, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. Porque eu tenho A vezes x, depois menos x0 vezes A. Então, o AX está aqui, o A vezes x0 está aqui. A mesma coisa eu tenho y vezes B, que está aqui, e y0 vezes B, que está aqui, negativo. A mesma coisa para o z. Esse número aqui, ó, observe que são só valores que eu conheço, que são justamente as coordenadas do vetor normal, que eu sei quem são, os valores A, B e C, e aqui eu tenho x0, y0 e z0, que são as componentes do ponto P0, que eu também tenho que saber quem é. Portanto, esses valores aqui todos me dão um número, que eu vou chamar de D. Então, a equação geral do plano fica sendo isso aqui. AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Então, esse número aqui, como tem esse menuzinho aqui na frente, ó, esse cara aqui, eu posso chamar de menos D, esse menos com esse menos fica mais. E essa aqui, então, passa a ser a minha equação do plano. Na verdade, esse sinal aqui vai depender exclusivamente do resultado dessa conta, tá? Então, a gente deixa com o sinal de mais, mas as equações gerais podem ter, óbvio, números negativos nesses valores A, B, C ou D. O que é importante notar é que na equação geral do plano, os valores que multiplicam as coordenadas x, y e z são exatamente as coordenadas do vetor normal. Então, toda a equação geral do plano já nos apresenta de imediato quem são as componentes do seu vetor normal. A outra forma de olhar para a equação do plano é olhando para a equação vetorial. Para ter uma equação vetorial do plano, a gente tem uma coisa semelhante à equação vetorial da reta, que a gente viu na aula anterior. Só que agora eu preciso de dois vetores diretores, porque o plano tem duas dimensões. Portanto, eu preciso de duas direções para poder encontrar qualquer ponto desse plano. E, de novo, eu volto a olhar para um ponto P qualquer do plano e a gente observa que esse vetor P0P que eu vou construir, ele vai ser um produto de um dos vetores por um parâmetro, mais a soma, o produto do outro vetor vezes um outro parâmetro. O que quer dizer essa continha aqui? Só para a gente dar uma olhadinha mais de perto, o que nós temos é isso aqui. Ó. Imagine que eu quero um ponto qualquer do plano, eu tenho o P0 e eu tenho os dois vetores que estão no plano, ou que são paralelos ao plano. O que a gente precisa fazer é essa conta aqui. Ó. Esse vetorzinho V2 eu vou multiplicar por um valor, esse vetorzinho V1 eu vou multiplicar por um outro valor, de modo que a soma desses vetores resultantes me dê justamente o P0P. E aí então a gente recai nessa fórmula aqui. Então essa é a equação vetorial do plano, que é obtida por meio de dois vetores paralelos ao plano e dois parâmetros que eu vou usar justamente para me movimentar ao longo desse plano todo. Para finalizar, vamos olhar a última das equações do plano, que é a equação paramétrica. Da mesma forma, ou de forma semelhante ao que a gente viu para as retas, a gente também tem uma equação paramétrica para o plano. E nesse caso, assim como lá na equação vetorial da reta, a gente tinha um vetor diretor multiplicado por um parâmetro,
aqui a gente acabou de ver que a equação vetorial do plano tem 2 vetores multiplicados por 2 parâmetros. Então, é de se esperar que a equação paramétrica do plano tenha 2 parâmetros. O que a gente precisa? A gente também precisa da equação vetorial do plano. O P0 e o P são os pontos, né, que formam o vetor P0P. E eu tenho os dois vetores V1 e V2 que são paralelos ao plano. A partir dessas informações, a gente substitui todos esses valores aqui na nossa equação, ou seja, esse P0 eu coloco aqui, esse P eu coloco aqui, o vetor V vem aqui e o vetor P2 vem no lugar desse outro aqui. Ao fazer essas substituições, o que a gente tem? Olha só, o P0P vai me dar P menos P0. No lugar de V1, eu tenho A1, B1 e C1. E no lugar de V2, A2, B2 e C2. Observem que esses parâmetros T e H são justamente os parâmetros que vão fazer com que eu caminhe pelo plano, e o P é justamente um ponto qualquer do plano. Então, à medida que eu atribuo valores para T e para o H, eu vou encontrar pontos diferentes deste plano. No final das contas, como é que fica a nossa equação paramétrica do plano? Esse ponto aqui, ele tem coordenadas x, y e z, que a gente acabou de ver no slide passado. O ponto P0 tem coordenadas x0, y0 e z0. Então, ao fazer todos esses cálculos, eu vou ter que o x é igual a x0 mais t vezes a1 mais h vezes a2, que é o que está aqui nessa linha. Analogamente, o y vai me dar essa equação e o z vai me dar essa equação. E essas três equações, isso é o que a gente chama de equação paramétrica do plano. Essas são as informações básicas para a gente entender o que é uma equação de plano, e nos vemos na próxima aula.